Deixe-me fazer uma pergunta simples. O que aconteceria se os mortos voltassem a andar pelas ruas da sua cidade? Não em um filme, não em uma lenda, mas na vida real, diante de testemunhas, em plena luz do dia. Parece impossível, parece absurdo, mas a Bíblia afirma que isso aconteceu. E aconteceu em Jerusalém, no momento mais importante da história humana. Mateus 27, 52, nos diz que quando Jesus morreu na cruz, a terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. E muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. Esse versículo está ali, escrito com todas as letras. E, no entanto, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. A maioria dos sermões ignora esse detalhe. A maioria dos estudos bíblicos pula essa passagem como se ela não existisse. Mas ela existe. E o que ela revela muda completamente a forma como entendemos a morte, a ressurreição e o poder de Jesus. A maioria das pessoas acredita que a ressurreição de Jesus foi um evento isolado, um milagre único, um homem que venceu a morte sozinho. Mas a verdade bíblica é diferente. A ressurreição de Jesus não foi um evento solitário. Ela desencadeou uma reação em cadeia. E os primeiros a sentir essa onda foram os santos que dormiam nos túmulos ao redor de Jerusalém. Nesta história, vamos caminhar juntos por 3 etapas. Primeiro, vamos entender exatamente o que aconteceu naquele dia e por que a ordem dos eventos importa mais do que parece. Depois, vamos descobrir quem eram esses santos e por que Deus escolheu justamente eles para voltar à vida. E por fim, vamos enfrentar a pergunta que ninguém quer responder. O que esse evento significa para quem está vivo hoje? E quando entendermos essa primeira camada, a verdadeira história começa. O dia da crucificação de Jesus não foi um dia comum. Os evangelhos descrevem uma série de eventos sobrenaturais que aconteceram simultaneamente. O sol escureceu no meio da tarde. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. A terra tremeu com violência. E os túmulos se abriram. Cada um desses sinais carrega um significado profundo. Mas o mais misterioso de todos é a abertura dos túmulos. Quando Mateus escreve sobre esse terremoto, ele não está descrevendo um fenômeno geológico qualquer. Ele está descrevendo um momento cósmico. A morte de Jesus na cruz foi tão poderosa que afetou o mundo físico. A terra respondeu. As rochas se quebraram, e os lugares onde os mortos descansavam foram expostos. É como se a própria criação reconhecesse que algo fundamental havia mudado. Pense nisso por um momento. Os túmulos na região de Jerusalém eram geralmente cavados na rocha. Eram espaços selados, fechados, definitivos. Quando alguém era colocado ali, era o fim. Não havia retorno. O túmulo era o ponto final da história de cada pessoa. Mas naquele dia, o ponto final foi reescrito. As pedras que selavam a morte foram removidas, não por mãos humanas, não por força militar, mas pelo poder que fluiu da cruz. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. Os túmulos se abriram no momento da morte de Jesus, mas os santos não apareceram imediatamente. Mateus deixa claro que eles saíram dos túmulos e entraram na Cidade Santa depois da ressurreição de Jesus. Existe um intervalo, existe uma pausa entre a abertura dos túmulos e a aparição dos santos. E essa pausa não é acidental, ela é intencional. Ela carrega um significado teológico enorme. Se os santos tivessem aparecido no momento da morte de Jesus, a mensagem seria confusa. Pareceria que a morte de Jesus, por si só, já era suficiente para restaurar a vida. Mas não era a morte que trazia vida, era a ressurreição. Jesus precisava vencer a morte primeiro. Ele precisava passar pelo túmulo.
ele precisava sair do outro lado. E só então, só depois que ele mesmo havia conquistado a vitória, os outros poderiam segui-lo. Esse é um princípio que atravessa toda a Escritura. O líder vai primeiro. O caminho é aberto pelo pioneiro. E os que vêm depois seguem os passos daquele que abriu o caminho. Jesus não apenas ressuscitou, ele inaugurou um novo tipo de existência. E os santos que apareceram em Jerusalém foram os primeiros a experimentar essa nova realidade. Mas por que Jerusalém? Por que não em Roma, a capital do império? Por que não em Atenas, o centro do pensamento? A resposta está na própria identidade da cidade. Jerusalém era a cidade santa, o lugar onde Deus havia escolhido habitar entre seu povo. O templo estava ali. A presença de Deus estava ali. E era ali, no coração da fé de Israel, que a prova mais poderosa da ressurreição precisava acontecer. Os moradores de Jerusalém conheciam aqueles túmulos. Eles passavam por eles todos os dias. Eles sabiam quem estava enterrado ali. E quando viram aqueles rostos familiares caminhando novamente pelas ruas, o impacto foi devastador. Não era uma aparição fantasmagórica. Não era um espírito. Eram pessoas reais, de carne e osso. Pessoas que eles tinham visto morrer. Pessoas que eles tinham ajudado a sepultar. E agora estavam ali, vivas, presentes, respirando. Se você acha que isso é extraordinário, espere, porque o que vem a seguir revela ainda mais sobre o plano que estava em ação desde o início dos tempos. E os detalhes que Mateus escolheu incluir e os que ele escolheu deixar de fora contam uma história que poucos estão prontos para ouvir. Capítulo 2 – A Ordem que ninguém percebeu. Existe uma diferença crucial entre dois eventos que aconteceram quase ao mesmo tempo. Os túmulos se abriram quando Jesus morreu, mas os santos só apareceram depois que Jesus ressuscitou. Essa diferença de tempo pode parecer pequena, pode parecer irrelevante, mas ela é a chave para entender tudo o que aconteceu naquele fim de semana em Jerusalém. Quando Jesus deu seu último suspiro na cruz, o mundo inteiro respondeu. O sol se apagou, o véu se rasgou, a terra se moveu e os túmulos se abriram. Todos esses eventos aconteceram no mesmo instante. Foram reações imediatas ao momento mais significativo da história. A morte do Filho de Deus teve consequências cósmicas. Não foi uma morte qualquer. Foi a morte que mudou a relação entre Deus e a humanidade para sempre. Mas repare no que não aconteceu naquele instante. Os santos não saíram. Os corpos foram ressuscitados, sim. A vida voltou a eles. Mas eles permaneceram onde estavam. Eles esperaram. E essa espera tem um propósito que vai muito além do que parece à primeira vista. Paulo, escrevendo aos Coríntios anos depois, usou uma imagem poderosa para explicar a ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, 20, ele chama Jesus de as primícias dos que dormem. Essa expressão vem do mundo agrícola de Israel. As primícias eram os primeiros frutos da colheita. Eram apresentados a Deus antes de qualquer outro, e sua qualidade garantia que o resto da colheita seria bom. Jesus era as primícias. Ele foi o primeiro a ressuscitar para uma vida nova e eterna. Não como Lázaro, que voltou à mesma vida de antes e eventualmente morreu de novo. Jesus ressuscitou para algo completamente diferente. Um corpo glorificado. Uma existência que não conhece mais dor, mais doença, mais morte. E essa ressurreição dele era a garantia de que outros viriam depois. Se você gostou dessa revelação, inscreva-se no canal para não perder as próximas descobertas bíblicas que vamos trazer. Os santos que ressuscitaram em Jerusalém faziam parte dessa colheita.
Eles eram os primeiros grãos que vinham junto com as primícias. E assim como na agricultura, os primeiros frutos só podiam ser apresentados quando o tempo certo chegava. Jesus precisava ressuscitar primeiro. A ordem era inegociável. Pense na lógica por trás disso. Se os santos tivessem aparecido antes de Jesus, a narrativa seria diferente. As pessoas poderiam pensar que qualquer poder poderia trazer os mortos de volta. Poderiam atribuir o milagre a outra fonte. Poderiam até pensar que era obra de magia ou feitiçaria, algo que o mundo antigo conhecia bem e temia. Mas ao esperar até depois da ressurreição de Jesus, a mensagem ficou clara. Esse poder vem de uma fonte específica. Esse poder vem do Cristo ressurreto. Existe também um aspecto de honra nessa ordem. Na cultura de Israel, a precedência era extremamente importante. O primogênito recebia a maior porção da herança. O sacerdote entrava primeiro no santuário. O rei marchava à frente do exército. E na ressurreição, Jesus marcha primeiro. Ele é o pioneiro. Ele é o que abre o caminho. Todos os outros seguem seus passos. Hebreus 2:10 chama Jesus de o autor da salvação. A palavra original pode ser traduzida também como pioneiro ou aquele que vai na frente. Jesus não apenas ensinou sobre a vida eterna. Ele não apenas prometeu a ressurreição. Ele foi na frente. Ele passou pelo processo. Ele enfrentou a morte e saiu do outro lado vitorioso. E então, e somente então, chamou os outros para segui-lo. Essa ordem também resolve um problema teológico importante. Se os mortos pudessem ressuscitar sem a ressurreição de Jesus, então a cruz não seria necessária. A morte de Jesus não seria o evento central da história. Qualquer profeta, qualquer homem santo, poderia ter feito o mesmo. Mas a Bíblia insiste que não. A ressurreição só acontece por causa de Jesus, e por causa de Jesus somente. Curta este vídeo se essa verdade tocou o seu coração. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora, há outro detalhe que merece atenção. Mateus diz que os santos entraram na Cidade Santa. Ele não diz apenas Jerusalém. Ele usa o termo Cidade Santa. Essa escolha de palavras não é acidental. Ao chamar Jerusalém de Cidade Santa, Mateus está conectando o evento da ressurreição à história sagrada de Israel. Está dizendo que o que aconteceu ali não era um fenômeno aleatório. Era o cumprimento de algo que Deus havia planejado desde o início. A Cidade Santa era o lugar onde o céu tocava a terra. Era o lugar do templo, onde a presença de Deus habitava. E agora, nessa mesma cidade, os mortos estavam caminhando entre os vivos. O céu e a terra, a vida e a morte, o passado e o presente, estavam se misturando de uma forma que nunca havia acontecido antes. Era como se as fronteiras entre os dois mundos tivessem sido temporariamente dissolvidas. E quando pensamos sobre quem eram essas pessoas que voltaram, sobre as vidas que elas tinham vivido e sobre o motivo pelo qual Deus as escolheu especificamente, a história ganha uma dimensão completamente nova. Porque a identidade desses santos não era aleatória. E o que eles representavam vai muito além do que qualquer comentarista moderno imagina. Capítulo 3. Quem eram os santos dos túmulos? A palavra que Mateus usa para descrever essas pessoas ressuscitadas é santos. Em grego, a palavra é hagios, e ela não significa o que a maioria das pessoas pensa. No uso popular, santo é alguém perfeito, alguém sem pecado, alguém que viveu uma vida impecável. Mas na Bíblia, a palavra tem um significado diferente. Santos são os separados, são aqueles que foram colocados à parte para um propósito específico de Deus. Quando Mateus diz que os santos ressuscitaram, ele está falando de pessoas que pertenciam à aliança.
pessoas que tinham uma relação especial com Deus, não porque eram perfeitas, mas porque Deus as havia escolhido. Eram os justos de Israel, os homens e mulheres que viveram suas vidas sob a promessa de que Deus um dia restauraria todas as coisas. Pense em quem poderia estar entre esses santos. A Bíblia não dá nomes. Mateus não identifica nenhum deles individualmente. Mas sabemos algumas coisas. Primeiro, eram pessoas conhecidas. O texto diz que apareceram a muitos. Isso implica reconhecimento. As pessoas que os viram sabiam quem eles eram. Sabiam que tinham morrido. E agora estavam vendo-os vivos novamente. Segundo, eram pessoas cujas mortes eram relativamente recentes. Para que houvesse reconhecimento, era necessário que os vivos ainda se lembrassem dos mortos. Isso sugere que não estamos falando de patriarcas antigos, como Abraão ou Moisés. Estamos falando de pessoas da geração anterior. Avós, pais, mestres, sacerdotes, líderes comunitários que haviam morrido nas décadas anteriores à crucificação de Jesus. Essa possibilidade torna o evento ainda mais pessoal e impactante. Não era uma aparição de figuras distantes da história. Era o retorno de pessoas amadas, de rostos familiares, de vozes conhecidas, o filho que via sua mãe novamente, a esposa que encontrava seu marido, o discípulo que reencontrava seu mestre. Cada encontro era um terremoto emocional tão grande quanto o terremoto físico que abriu os túmulos. E aqui surge uma pergunta que os estudiosos debatem há séculos. Que tipo de ressurreição foi essa? Foi uma ressurreição temporária, como a de Lázaro, onde a pessoa volta à vida normal e eventualmente morre de novo? Ou foi uma ressurreição permanente, como a de Jesus, onde a pessoa recebe um corpo glorificado e nunca mais morre? A Bíblia não responde essa pergunta diretamente, e isso por si só é fascinante. Mateus registra o evento, mas não explica todos os detalhes. Ele deixa espaço para o mistério. E talvez isso seja intencional. Talvez o objetivo não fosse nos dar uma explicação científica do que aconteceu, mas nos fazer confrontar a realidade do poder de Deus sobre a morte. Se foi uma ressurreição temporária, então esses santos eventualmente morreram de novo, voltaram aos seus túmulos, experimentaram a morte uma segunda vez. Isso pode parecer cruel, mas carrega uma mensagem poderosa. Mesmo uma experiência temporária de vida após a morte já era prova suficiente de que a morte não tinha a última palavra. Era um aperitivo do que estava por vir. Se foi uma ressurreição permanente, então esses santos foram os primeiros, junto com Jesus, a entrar na nova era. Foram transformados, receberam corpos glorificados e talvez tenham sido levados ao céu, assim como Jesus seria semanas depois. Essa possibilidade levanta questões ainda mais profundas sobre a natureza da ressurreição e sobre o que nos espera. Comente aqui embaixo qual interpretação faz mais sentido para você. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse mistério bíblico. Há ainda um terceiro aspecto sobre a identidade desses santos que merece reflexão. Eles eram representantes de toda a história de fé de Israel. Pense neles como embaixadores do passado. Cada um carregava consigo a memória de uma geração que viveu esperando a promessa de Deus se cumprir. Cada um tinha orado, confiado, esperado. E agora, finalmente, a promessa havia chegado. A ressurreição desses santos era, de certa forma, a resposta de Deus às orações de todas as gerações anteriores. Era como se Deus estivesse dizendo que não havia esquecido nenhum deles. Que cada vida vivida em fé, a cada oração sussurrada no escuro, cada sacrifício oferecido no templo, tinha sido ouvido e guardado. E agora, no momento certo,
a resposta veio. Essa ideia é consistente com o que o autor de Hebreus escreve no capítulo 11. Ali, ele lista os heróis da fé, desde Abel até os profetas. E em Hebreus 11:39, ele diz algo extraordinário. Diz que todos eles receberam testemunho pela fé, mas nenhum deles alcançou a promessa, porque Deus havia preparado algo melhor, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Essa passagem sugere que existe uma conexão entre os santos do passado e os crentes do presente. Que a história da fé não é uma série de episódios isolados, mas uma narrativa contínua que caminha em direção a um clímax final. E a ressurreição dos santos em Jerusalém foi um vislumbre desse clímax. Foi um trailer do que está por vir. Mas se esses santos apareceram a muitos, por que tão poucas pessoas falam sobre isso? Por que esse evento não é mais conhecido? Por que os registros históricos fora da Bíblia não mencionam essa ocorrência extraordinária? A resposta a essa pergunta é mais reveladora do que o evento em si. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Capítulo 4. O silêncio dos registros históricos. Uma das perguntas mais frequentes sobre a ressurreição dos santos em Jerusalém é simples e direta. Se isso realmente aconteceu, por que ninguém mais escreveu sobre isso? Por que Joséfo, o historiador judeu, não mencionou? Por que os romanos não registraram? Por que os outros evangelhos não repetem essa história? Essas perguntas são legítimas e merecem respostas honestas. Mas antes de respondê-las, precisamos entender como o mundo antigo funcionava. Precisamos entender o que era registrado, por quem e por quê. Porque quando entendemos o contexto, o silêncio dos registros começa a fazer muito mais sentido. Primeiro, vamos falar sobre Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que escreveu extensamente sobre a história de Israel no primeiro século. Suas obras são fontes valiosas para entender o contexto da época de Jesus. Mas Joséfo não era um jornalista no sentido moderno. Ele não cobria todos os eventos. Ele selecionava o que incluir com base em seus próprios critérios e interesses políticos. Joséfo escrevia para um público romano. Ele queria apresentar os judeus de forma respeitável para seus patronos imperiais e incluir histórias sobre mortos ressuscitando em Jerusalém não ajudaria esse objetivo. Além disso, Joséfo tinha uma relação complicada com o movimento de Jesus. Ele menciona Jesus brevemente em suas antiguidades judaicas, no famoso Testimonium Flavianum, mas muitos estudiosos acreditam que parte dessa passagem foi alterada por copistas cristãos posteriores. De qualquer forma, Joséfo não tinha nenhum incentivo para promover narrativas que fortalecessem a fé cristã. Pelo contrário, ignorar esses eventos servia melhor aos seus propósitos. Agora, vamos falar sobre os romanos. Roma era uma máquina burocrática impressionante. Registrava censos, impostos, julgamentos, execuções. Mas Roma não registrava milagres. Para os romanos, eventos sobrenaturais em uma província distante como a Judéia não tinham importância administrativa. Não afetavam a arrecadação de impostos. Não ameaçavam a estabilidade militar. E, portanto, não mereciam tinta e pergaminho. Se inscreva agora e ative o sininho para receber notificações de mais conteúdos como esse. Cada vídeo traz revelações que você não encontra em qualquer lugar. Há também uma questão prática que muitas vezes é ignorada. No primeiro século, a capacidade de registro era extremamente limitada. Não existia imprensa, não existiam jornais, não existiam redes sociais. A informação se espalhava de boca em boca, e quando era escrita,
era escrita em materiais frágeis, pergaminhos e papiros que se deterioravam com o tempo. A grande maioria dos documentos do primeiro século simplesmente não sobreviveu. O que temos hoje é uma fração mínima do que foi produzido. Pense em quantos eventos importantes da antiguidade só conhecemos por uma única fonte. A destruição de Pompeia, por exemplo, é conhecida principalmente pelos relatos de Plínio, o Jovem. Se suas cartas tivessem se perdido, nosso conhecimento sobre aquele evento seria muito diferente. O mesmo princípio se aplica aqui. O fato de que apenas Mateus registra a ressurreição dos santos não significa que o evento não aconteceu. Significa apenas que ele foi o único escritor cujo registro sobreviveu até nós. Mas há outra razão, talvez mais profunda, para o silêncio. Os outros evangelhos tinham focos narrativos diferentes. Marcos escreve de forma rápida e urgente, focando nas ações de Jesus. Lucas investiga como um historiador, mas seu interesse principal é a vida e os ensinamentos de Jesus. João escreve com profundidade teológica, focando nos sinais que revelam a identidade de Jesus. Cada evangelista fez escolhas editoriais sobre o que incluir e o que deixar de fora. Mateus, por sua vez, escrevia principalmente para um público judeu. E para judeus, a ressurreição dos santos tinha um significado enorme. Era a prova de que a nova era havia começado. Era o cumprimento das profecias sobre a restauração de Israel. Era o sinal de que o Messias havia realmente chegado. Por isso Mateus incluiu esse detalhe, porque para seus leitores, esse era um dos argumentos mais poderosos a favor de Jesus. E pensemos também na natureza dos próprios eventos. As aparições dos santos não foram um espetáculo público grandioso. Não houve uma marcha dos ressuscitados pela cidade. Não houve discursos em praça pública. O texto diz que apareceram a muitos, mas aparentemente de forma pessoal, individual, em encontros específicos. Eram aparições direcionadas, testemunhos pessoais, experiências que mudavam a vida de quem as presenciava, mas que não geravam o tipo de comoção que atrairia a atenção dos cronistas oficiais. Isso é consistente com a forma como Deus age ao longo de toda a Escritura. Deus raramente opera através de grandes espetáculos públicos. Ele prefere o encontro pessoal, a voz suave, o toque individual. Elias não encontrou Deus no terremoto ou no fogo, mas na brisa suave. Jesus não nasceu em um palácio, mas em uma manjedoura. E os santos ressuscitados não apareceram diante do Sinédrio ou de Pilatos. Apareceram diante de pessoas comuns que precisavam ver com seus próprios olhos que a morte havia sido derrotada. Compartilhe este vídeo com alguém que questiona a veracidade dos relatos bíblicos. Esta informação pode transformar a perspectiva de muitas pessoas. Ainda assim, o silêncio histórico continua a incomodar muitos. E talvez esse desconforto seja exatamente o ponto. Talvez Deus não queira que tenhamos todas as provas materiais. Talvez a fé exija um espaço onde a certeza absoluta não existe. Onde precisamos confiar, não em documentos e registros, mas na palavra que foi preservada. E essa tensão entre evidência e fé é exatamente o que torna o próximo capítulo tão essencial. Porque agora precisamos perguntar, não se isso aconteceu, mas por que aconteceu? Qual era o propósito dessas aparições? E a resposta vai desafiar tudo o que você pensava saber. Capítulo 5. O propósito das aparições. Para entender por que os santos ressuscitados apareceram em Jerusalém, precisamos primeiro entender o que a ressurreição de Jesus significava dentro do contexto da fé de Israel. Porque para os judeus do primeiro século, ressurreição
não era um conceito abstrato. Não era uma metáfora espiritual. Era uma esperança concreta, física, real. E quando ela finalmente aconteceu, tudo mudou. Israel vivia sob uma estrutura mental que os teólogos chamam de promessa e cumprimento. Cada geração recebia promessas de Deus, e cada geração esperava o cumprimento dessas promessas. Abraão recebeu a promessa de uma terra e de descendentes numerosos. Moisés recebeu a promessa de libertação do Egito. Davi recebeu a promessa de um reino eterno. E todos os profetas, de Isaías a Malaquias, receberam a promessa de que Deus um dia restauraria Israel de forma definitiva. Essa restauração incluía a ressurreição dos mortos. Daniel 12, 2 profetiza que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essa profecia era conhecida por todos os judeus devotos. Eles a recitavam, eles a esperavam, e quando Jesus ressuscitou, e quando os santos saíram de seus túmulos, os que conheciam as Escrituras entenderam imediatamente o que estava acontecendo. A promessa estava sendo cumprida. Mas por que aparições? Por que não simplesmente ressuscitar e ir embora? Por que os santos precisaram ser vistos? A resposta está na natureza do testemunho. Na cultura de Israel, a verdade era estabelecida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 19, 15. Estabelece esse princípio legal. Um fato só era aceito como verdadeiro quando múltiplas testemunhas o confirmavam. E Deus, ao enviar os santos ressuscitados para aparecer a muitos em Jerusalém, estava seguindo seu próprio princípio legal. Ele estava fornecendo testemunhas. Cada santo que apareceu era uma testemunha viva da ressurreição. Não da ressurreição deles mesmos, mas da ressurreição de Jesus. Porque eles só estavam ali porque Jesus havia ressuscitado primeiro. Cada rosto ressuscitado era uma prova ambulante de que o poder que saiu do túmulo de Jesus era real, tangível e capaz de vencer a morte de forma definitiva. Curta este vídeo se essa explicação fez sentido para você. E deixe um comentário dizendo o que mais te surpreendeu até agora. Agora, pensemos no impacto emocional dessas aparições. Jerusalém era uma cidade relativamente pequena. Todos conheciam todos, ou pelo menos conheciam as famílias. Quando alguém morria, a comunidade inteira participava do luto. As mulheres carpideiras choravam nas ruas. Os vizinhos traziam comida. O luto durava 7 dias. E a memória do falecido permanecia viva por muito tempo. Agora, imagine o que acontecia quando uma dessas pessoas aparecia novamente. Viva, real, presente. Não como um fantasma ou uma visão, mas como uma pessoa de carne e osso, com quem você podia conversar, tocar, olhar nos olhos. O choque seria indescritível. A emoção seria avassaladora. E a pergunta que surgiria imediatamente seria irresistível. Como isso é possível? Quem tem o poder de fazer isso? E a resposta apontava sempre na mesma direção. Jesus. O homem que foi crucificado 2 dias antes. O homem que o Sinédrio condenou. O homem que Pilatos entregou. Esse homem havia ressuscitado. E seu poder era tão grande que arrastou outros consigo para fora da morte. Cada aparição era um dedo apontando para a cruz e para o túmulo vazio. Mas as aparições também tinham um propósito mais sutil. Elas não eram para todos. O texto diz que apareceram a muitos, não a todos. Não houve uma manifestação pública universal. Não houve um desfile pelas ruas. Os santos apareceram seletivamente, a pessoas específicas, em momentos específicos. E isso nos diz algo importante sobre como Deus opera. Deus não força a fé. Ele não obriga ninguém a acreditar. Ele fornece sinais, evidências, testemunhos.
mas a decisão final é sempre pessoal. Moisés realizou milagres diante do faraó, e o faraó endureceu seu coração. Elias chamou fogo do céu no Monte Carmelo, e o povo voltou a adorar ídolos pouco tempo depois. Jesus curou doentes, ressuscitou mortos e alimentou multidões, e ainda assim foi rejeitado. As aparições dos santos seguiam o mesmo padrão. Elas eram oferecidas como sinais, não como imposições. Quem estava aberto para receber, recebia. Quem já havia decidido rejeitar, não era confrontado. E cada pessoa que teve um encontro com um santo ressuscitado precisou tomar uma decisão: acreditar ou não, aceitar ou negar, mudar de vida ou continuar como antes. Essa dinâmica entre sinal e resposta é um dos temas mais profundos da Bíblia, e ela continua até hoje. Deus ainda oferece sinais, ainda fala, ainda se revela, mas nunca força. A porta está sempre aberta, mas é você quem precisa atravessá-la. E quando começamos a perceber o padrão maior por trás dessas aparições, quando conectamos os pontos entre Daniel, Paulo, Jesus e os santos ressuscitados, uma imagem muito mais grandiosa começa a se formar. Uma imagem que conecta o passado ao presente, os mortos aos vivos e a promessa ao cumprimento. E essa imagem é exatamente o que vamos montar no próximo capítulo. Prepare-se, porque a peça final do quebra-cabeça está prestes a se encaixar. Capítulo 6. Jesus, as primícias e a grande colheita. Quando Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, ele estava enfrentando uma comunidade confusa. Alguns membros daquela igreja diziam que não existia ressurreição dos mortos. Paulo ficou espantado com essa afirmação, e em sua resposta, ele criou um dos argumentos mais brilhantes de toda a Escritura. Um argumento que começa com uma simples imagem do campo. Em 1 Coríntios 15, 20, Paulo declara que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias. Essa era uma palavra que todo judeu conhecia profundamente. No calendário agrícola de Israel, as primícias eram os primeiros frutos da colheita. Antes de colher todo o campo, o agricultor separava os primeiros grãos maduros e os apresentava a Deus no templo. Era um ato de gratidão e de confiança. Gratidão pelo que já havia sido recebido. Confiança de que o resto da colheita viria. A apresentação das primícias acontecia durante a festa das primícias, que ocorria justamente na época da Páscoa. E aqui está um detalhe que deixa muitos estudiosos impressionados. Jesus ressuscitou exatamente no período da festa das primícias. A coincidência é impossível de ignorar. O evento que Paulo descreve como primícias aconteceu literalmente durante a festa que celebrava as primícias. O calendário de Deus é preciso. Mas o que significa dizer que Jesus é as primícias? Significa que ele não é o fim da história. Ele é o começo. Sua ressurreição não foi um ponto final, foi uma vírgula. A primeira nota de uma sinfonia muito maior. Se Jesus é o primeiro grão maduro, então existe um campo inteiro esperando para ser colhido. E essa colheita inclui todos os que pertencem a ele. Se essa verdade te tocou, compartilhe este vídeo com um amigo. O conhecimento bíblico precisa alcançar mais pessoas. Agora, quando conectamos essa imagem de Paulo com o evento descrito por Mateus, algo extraordinário acontece. Os santos que ressuscitaram em Jerusalém não foram um acidente, não foram um efeito colateral. Eles foram os primeiros grãos dessa colheita. Vieram junto com as primícias. Jesus saiu do túmulo e eles saíram com ele. O campo começou a ser colhido. Pense na beleza dessa imagem. Jesus sai do túmulo sozinho, mas não permanece sozinho.
ele traz outros consigo. Sua ressurreição tem um efeito cascata, um efeito dominó. Uma pedra é removida e outras se movem. Um corpo ressuscita e outros despertam. A vida que entra em Jesus transborda para os que estão ao seu redor. A morte não pode conter o que está acontecendo. Essa ideia resolve uma dificuldade que muitos têm com a ressurreição. Algumas pessoas pensam nela como algo distante, algo que aconteceu há 2000 anos e não tem nada a ver com o presente. Mas Paulo insiste que não é assim. Ele diz em 1 Coríntios 15, 22, que assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O efeito da ressurreição não ficou preso no passado. Ele se estende até o presente e alcança o futuro. Os santos em Jerusalém foram a primeira demonstração desse princípio. Eles mostraram que a ressurreição de Jesus não era apenas sobre Jesus, era sobre todos. Era sobre cada pessoa que já viveu em fé, cada pessoa que confiou na promessa de Deus, cada pessoa que fechou os olhos na esperança de que a morte não seria o fim. E Paulo vai ainda mais longe. Em 1 Coríntios 15, 23, ele descreve uma ordem para a ressurreição. Primeiro Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E por fim, o fim, quando ele entregar o reino ao Pai. Existe uma sequência, uma progressão, um plano que se desdobra ao longo do tempo. Os santos de Jerusalém se encaixam nessa sequência como o primeiro ato depois das primícias. Eles são a prova de conceito, a demonstração de que o mecanismo funciona. Jesus ressuscitou e, imediatamente, o poder da ressurreição começou a se espalhar. Não para todos de uma vez, mas para alguns, para os primeiros, para os santos que estavam mais próximos, a literal e espiritualmente, do evento central. Inscreva-se no canal para acompanhar essa série de revelações bíblicas. Cada episódio aprofunda nossa compreensão das Escrituras. Mas se os santos foram os primeiros depois de Jesus, o que isso significa para nós? Se a colheita começou há 2000 anos, quando ela será completada? Paulo responde essa pergunta com uma palavra: na sua vinda. A ressurreição completa, a grande colheita final, acontecerá quando Jesus voltar. E até lá, vivemos no período entre as primícias e a colheita completa. Vivemos na expectativa, na esperança, na fé de que o que começou naquele domingo de manhã em Jerusalém será um dia completado. Os santos que caminharam pelas ruas de Jerusalém são, então, uma mensagem para nós. Eles dizem que a promessa é real, que a morte não é o fim, que existe algo depois. E que esse algo já começou, já está em movimento. O campo já está sendo colhido, grão por grão, vida por vida. E um dia, quando o último grão for recolhido, a colheita estará completa. Mas existe um detalhe nessa narrativa que quase ninguém percebe. Um detalhe sobre o que aconteceu com esses santos depois das aparições. Para onde eles foram? O que aconteceu com eles? A Bíblia não diz. E esse silêncio é, talvez, a parte mais fascinante de toda essa história. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Capítulo 7. O mistério do destino dos santos. Para onde foram os santos ressuscitados? Essa é talvez a pergunta mais intrigante de todo o relato de Mateus. Ele nos conta que os túmulos se abriram, nos conta que os santos ressuscitaram, nos conta que apareceram a muitos na Cidade Santa, e depois disso, silêncio. Absoluto silêncio. Nenhuma palavra sobre o que aconteceu em seguida. Nenhuma explicação sobre para onde eles foram. Nenhuma menção do que fizeram depois das aparições.
Esse silêncio tem provocado debates entre estudiosos ao longo de séculos. E as respostas propostas revelam tanto sobre a teologia de quem responde, quanto sobre o evento em si. Existem 3 possibilidades principais que têm sido discutidas através dos tempos, e cada uma delas abre janelas fascinantes para a compreensão da fé cristã. A primeira possibilidade é que os santos morreram novamente. Assim como Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus em Betânia e presumivelmente morreu depois de um tempo, esses santos teriam voltado à vida temporariamente. Suas aparições teriam sido um sinal, uma mensagem, um testemunho. E depois de cumprirem esse propósito, eles teriam retornado à condição anterior. Ou teriam dormido novamente, esperando a ressurreição final. Essa interpretação tem apoio na lógica da própria Escritura. Todos os que foram ressuscitados antes de Jesus, Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, eventualmente morreram de novo. Suas ressurreições foram temporárias. Foram sinais do poder de Deus, mas não a transformação final. Se os santos de Jerusalém seguiram o mesmo padrão, então suas aparições foram extraordinárias, mas não permanentes. A segunda possibilidade é que os santos foram glorificados. Assim como Jesus recebeu um corpo glorificado após sua ressurreição, corpo que podia aparecer e desaparecer, que podia ser tocado, mas que também atravessava portas, esses santos teriam recebido o mesmo tipo de corpo e, eventualmente, teriam sido levados ao céu, assim como Jesus seria levado 40 dias depois. Essa interpretação é mais ousada, mas tem seus defensores. Alguns pais da igreja primitiva acreditavam que os santos de Mateus 27 foram os mesmos que Paulo menciona em Efésios 4:8, quando cita o Salmo 68 e diz que, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. A ideia é que Jesus, ao ascender, levou consigo essas almas resgatadas. Eles foram os troféus da sua vitória sobre a morte. Curta e compartilhe se você está aprendendo algo novo com esse estudo. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdo bíblico de qualidade. A terceira possibilidade é que simplesmente não sabemos, e que não saber é parte do plano. A Bíblia frequentemente nos dá informação suficiente para nos provocar, mas não suficiente para nos satisfazer completamente. Ela nos deixa com perguntas, e essas perguntas nos levam a buscar, a investigar, a orar, a meditar. A Bíblia não é um livro de respostas fáceis, é um livro de encontros profundos. O silêncio sobre o destino dos santos pode ser uma forma de Deus nos direcionar para o que realmente importa. A pergunta central não é para onde eles foram. A pergunta central é o que sua existência significa. O fato de que ressuscitaram é o que importa. O fato de que apareceram é o que importa. O destino final deles é secundário diante da mensagem que sua presença comunicou. E que mensagem era essa? Que a morte foi derrotada, que os túmulos não são o fim, que existe uma força no universo mais poderosa que a decomposição, mais forte que o silêncio eterno, mais persistente que a escuridão do sepulcro. E essa força tem um nome. Essa força é uma pessoa. Essa força é Jesus. Ao longo dos séculos, teólogos como Agostinho, Jerônimo e Crisóstomo debateram o destino desses santos. Agostinho tendia a acreditar que foram ressurreições temporárias. Jerônimo sugeria que foram permanentes. Crisóstomo focava no significado teológico, independentemente da natureza física do evento. E todos concordavam em um ponto fundamental. O evento era real, e seu significado era incalculável. Existe uma beleza nesse mistério que vale a pena apreciar.
E talvez essa beleza seja a maior lição de todas. Nem tudo na fé precisa ser explicado. Nem tudo precisa ser resolvido. Algumas perguntas são mais valiosas como perguntas do que como respostas. E a pergunta sobre o destino dos santos é uma dessas. Ela nos convida a habitar no espaço entre o que sabemos e o que não sabemos. E nesse espaço, a fé encontra seu terreno mais fértil. Mas existe uma pergunta ainda mais importante que todas essas. Uma pergunta que não é sobre os santos do passado, mas sobre nós, no presente. Uma pergunta que cada pessoa que ouviu essa história precisa enfrentar. Se a ressurreição de Jesus tem o poder de abrir túmulos e trazer mortos de volta à vida, o que isso significa para quem está vivo hoje? O que muda na sua vida, nas suas escolhas, nos seus medos, quando você aceita que a morte não é o fim? Essa é a pergunta final. E é com ela que encerraremos essa jornada. Capítulo 8. O que os santos ressuscitados significam para nós. Hoje chegamos ao ponto mais importante de toda essa história, porque tudo o que discutimos até agora, os túmulos abertos, a ordem dos eventos, a identidade dos santos, o silêncio dos registros, o propósito das aparições, as primícias de Paulo e o mistério do destino, tudo isso converge para uma única pergunta. Uma pergunta que não é acadêmica, não é teológica em abstrato, é profundamente pessoal. O que isso muda para você? Vivemos em um mundo que tenta, a todo momento, nos convencer de que a morte é o fim, que quando o coração para de bater, a história acaba, que os túmulos são permanentes, que as despedidas são definitivas. A cultura ao nosso redor, a ciência, a filosofia materialista, tudo aponta na mesma direção. A morte vence, sempre. Mas o relato de Mateus 27 diz o contrário. Diz que os túmulos se abriram, diz que os mortos voltaram, diz que a morte não teve a última palavra. E esse não é um mito antigo contado por pessoas ingênuas. É um registro histórico escrito por uma testemunha, preservado por comunidades que arriscaram suas vidas para manter essa mensagem viva. Pessoas morreram para que esse texto chegasse até nós. E elas morreram porque acreditavam que o que está escrito é verdade. Se os santos realmente ressuscitaram, se Jesus realmente saiu do túmulo, então toda a estrutura do universo é diferente do que pensamos. A morte não é uma parede, é uma porta. Não é um fim, é uma transição. E do outro lado dessa porta, existe algo que os olhos ainda não viram e os ouvidos ainda não ouviram, como Paulo escreve em 1 Coríntios 2, 9. Comente aqui embaixo como essa mensagem tocou o seu coração. Queremos ouvir a sua história e a sua reflexão sobre esse tema tão profundo. Mas essa verdade tem consequências práticas. Se a morte não é o fim, então o medo da morte perde seu poder. Hebreus 2, 15 diz que Jesus veio para libertar aqueles que, pelo medo da morte, viviam em escravidão durante toda a vida. Pense nisso. O medo da morte é uma forma de escravidão. Ele nos limita, nos paralisa, nos impede de viver plenamente. E a ressurreição é a chave que abre essa prisão. Os santos que apareceram em Jerusalém eram a prova viva dessa libertação. Eles tinham estado mortos e agora estavam vivos. Eles tinham experimentado a escuridão do túmulo e agora estavam de volta à luz. Cada um deles era uma demonstração de que o medo da morte é baseado em uma mentira. A mentira de que a morte é definitiva. A ressurreição destrói essa mentira. E se a morte não é definitiva, então a forma como vivemos muda completamente. As prioridades mudam, os valores mudam, o que consideramos importante muda. E quando você sabe que esta vida não é tudo o que existe,
Você para de viver apenas para o momento. Você começa a viver para a eternidade. E isso transforma cada decisão, cada relacionamento, cada dia. Paulo entendeu isso melhor do que ninguém. Em Filipenses 1:21, ele escreve que, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Essa não é a declaração de alguém que está cansado de viver. É a declaração de alguém que entendeu a ressurreição tão profundamente que a morte perdeu completamente seu terror. Paulo não temia a morte, não porque era corajoso, mas porque sabia o que estava do outro lado. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos para verdades bíblicas que você nunca tinha visto antes, inscreva-se no canal agora. Temos muito mais revelações para compartilhar com você. Os primeiros cristãos viviam com essa mesma convicção. Eles enfrentaram perseguição, prisão, tortura e morte, e não recuaram. Não porque eram loucos ou fanáticos, mas porque muitos deles, ou pessoas que eles conheciam, tinham visto os santos ressuscitados, tinham ouvido os testemunhos, tinham olhado nos olhos de alguém que tinha estado morto e voltado à vida. E depois de ver isso, nada no mundo podia fazê-los negar o que sabiam ser verdade. Hoje, 2000 anos depois, não temos o privilégio de ver os santos ressuscitados caminhando pelas ruas, mas temos o registro, temos o testemunho, temos a escritura que foi preservada através de séculos de perseguição, cópias manuscritas, traduções cuidadosas e transmissão fiel. E temos algo mais. Temos a presença do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Romanos 8:11 diz que, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O poder que abriu os túmulos em Jerusalém não ficou no passado. Ele está vivo, está ativo, está presente e está disponível para cada pessoa que aceita a mensagem da ressurreição. Não como um conceito teológico distante, mas como uma realidade pessoal, íntima, transformadora. Os santos de Mateus 27 não eram apenas personagens de uma narrativa antiga. Eram mensageiros, embaixadores do futuro, amostras grátis da eternidade. Cada um que caminhou pelas ruas de Jerusalém carregava uma mensagem silenciosa, mas ensurdecedora. A morte perdeu, a vida venceu, e essa vitória é para todos. Quando você deitar a cabeça no travesseiro esta noite, pense nisso. Os túmulos se abriram, os mortos voltaram, e a promessa que começou naquele dia em Jerusalém ainda está em andamento, ainda está se cumprindo, ainda está se desdobrando. E um dia, quando a última trombeta soar e a grande colheita for completada, todos nós entenderemos plenamente o que começou naquela manhã extraordinária, quando os santos caminharam entre os vivos mais uma vez. A história não acabou. Na verdade, ela está apenas começando. E a pergunta mais importante não é sobre o que aconteceu há 2000 anos. É sobre o que vai acontecer a seguir. E isso depende de uma escolha. A sua escolha. O que você vai fazer com o que ouviu hoje?